as pessoas, eu gostei bastante, né? A gente não fala gestão de, mas a gente fala de gestão para as pessoas. A gente precisa usar a linguagem mais adequada, mais correta, né? Então, hoje, quando a gente fala sobre otimizar recurso em saúde, nós vamos falar de 4 pontos. E está todo mundo correndo atrás de otimização. Independente se eu sou uma vertical, independente se eu sou um hospital aberto, se eu sou um hospital especializado, independente da minha situação, todo mundo quer resultado. Então, para eu ter resultado, eu preciso otimizar. Então, a minha realidade é que vai me dizer como que eu vou buscar esse resultado, de que forma eu vou entregar esse resultado para os meus chefes. O fato é que otimizar nada mais é do que você fazer o uso eficiente dos recursos que você dispõe. E aí não adianta você buscar um recurso que você não dispõe, você tem que trabalhar com aquilo que é real. Então, trabalhar com o que é real, a gente precisa entender na realidade de cada um, daquele que consome o recurso. Porque nós, gestores, muitas vezes nos distanciamos muito de quem consome o recurso. E quem consome o recurso é que faz com que a otimização não aconteça se ele não souber utilizar o recurso de forma adequada. O aprimoramento dos processos, esse é outro discurso que todo mundo fala. Todo mundo tem que saber qual processo que está. Mas quem sabe qual é, de fato, o processo de ponta a ponta? Via de regra, nós conhecemos uma parte pequena do processo. E o fato de você conhecer uma parte pequena do processo tem consequências para todo mundo na cadeia. Terceiro, integrar a tecnologia. Quem de nós, como gestores, se preocupa em saber se os seus colaboradores sabem usar o software que ele tem disponível, que você pagou para ele, que ele está lá e que ele utiliza da melhor forma, fazendo com que haja o melhor uso daquela tecnologia? Quem de nós se preocupa com isso? Ou todo mundo entende que se está lá, está sendo usado. Mas está sendo usado de que forma? Qual o resultado que eu vou obter? E, por fim, eu preciso focar em prevenção para que eu obtenha resultado. E prevenir em saúde é muito mais do que só o processo saúde-doença. Prevenir em saúde é eu fazer com que o sistema inteiro esteja saudável. Então, acho que esses são os pontos. Então, falar de inteligência de recurso, uso inteligente de recurso, é fazer mais com menos. E eu faço mais com menos quando eu sei utilizar meu tempo, o dinheiro e o pessoal que eu tenho da melhor forma. Em saúde, nós falamos de recurso humano. 60% de tudo que se gasta dentro do hospital é em recurso humano. É pessoa. É ser humano. Não é MatMed. Não é. E você precisa de pessoas. Aí todo mundo fala, vamos otimizar recursos. Sai cortando cabeça. Demite. É mais fácil demitir. Só que demitir é o que menos gera otimização de recursos para você. Você reduz a folha, mas você não resolve o seu problema. Porque a melhor otimização de recurso são pessoas fazendo bem feito o seu papel. Então, otimizar tempo, dinheiro, é fazer com que as pessoas entendam os processos que elas estão envolvidas, para que elas tenham as melhores entregas. Eu não estou falando que você tenha que manter folhas inchadas, muito pelo contrário. Quanto mais otimizado for o seu pessoal do ponto de vista de eficiência, menos pessoas você vai precisar. Então, o corte precisa ser racional. Melhorar processo é reduzir desperdício. Um processo muito simples dentro de pronto-socorro, por exemplo. Uso excessivo de tomografia. Por que se usa tantas tomografias em pronto-socorro? Por que o raio-x está em desuso pelos médicos
formados atualmente, nesses últimos 10 anos? Porque aprenderam que o laudo da tomografia já te dá aquilo que ele precisa, não precisa olhar a imagem. E o raio-x obriga o cara a olhar a imagem. Mas ele não está preparado mais para olhar a imagem. Esse é o fato. Por isso que se pede tanta tomografia no pronto-socorro. Como que você reverte isso? Fazendo protocolo assistencial. Mas que protocolo assistencial? Eu preciso gerar segurança para o indivíduo que é inseguro. Porque durante toda a faculdade ele acabou aprendendo, olha, é muito melhor você ter uma tomografia, porque o radiologista já te fala lá o que tem. E você não debate aquilo. É ou não é verdade? Essa é uma realidade que a gente precisa entender, que diminuir o tempo de espera e cortar custo mantém a qualidade do atendimento o tempo todo. Tecnologia. Volto a afirmar. Eu, quando estava diretora de alguns hospitais por aí, uma das coisas que eu fiz foi, em todos os departamentos eu fiz isso, todos, sem exceção. Senta aqui comigo. Qual software que você usa? Tá bom, então agora eu quero que você me mostre como você está usando. Só que eu fiz meu trabalho de casa antes. Eu já sabia todos os recursos que o software tinha. Eu sabia perguntar. Mas por que você não está usando isso? Por que você não está? Não, porque não precisa. Sim, mas se você usar este recurso, vai fazer a diferença. Você sabia que o seu... Aí fiz um pupurri de informações. Falei assim, olha, eu quero que levante todos os softwares que nós tivermos no hospital. Todos. 100%. Pasmem. 40% dos softwares tinham sobreposições de função que não era utilizada. Ou seja, eu tinha 2, 3 softwares para fazer aquilo e ninguém utilizava certo em nenhum dos 3. Então, vamos tirar 2 e usar só um. Se nós fizermos isso, a gente já vai estar fazendo otimização e melhorando o resultado do indivíduo na ponta. E essa é uma realidade. Assim, você previne muitas coisas em saúde. Você previne o adoecimento da sua instituição também. E prevenir o adoecimento é entender quem compõe a minha equipe. Nós sabemos, de fato, quem são essas pessoas que são responsáveis por tudo que acontece. Então, no hospital geral, vamos considerar 200 leitos, né? Eu tenho 200 leitos. Quantas pessoas são contratadas para a equipe de enfermagem em 200 leitos? Quem chuta aí? Vai ter quantos de enfermagem? Mais do que isso, normalmente. O que mais? Falou 400? Quem dá mais? Quem dá menos? Então, eu vou ter no mínimo 2 por leito, pelo menos 400 pessoas de enfermagem. Quantos médicos vão passar por esse hospital? Qual que é a média de número de médicos cadastrados em um hospital hoje no Brasil? Dados da ANAP aí. No mínimo 1.000. Você não tem nenhum hospital que tenha menos de 1.000 médicos cadastrados. Agora pergunto, dos 1.000, quantos efetivamente atuam neste local? Quantos são os fiéis? Não chega a 400. De 15% a 20% são os fiéis. O resto são os que passam ali, porque em algum momento tem algum motivo financeiro para passar ali. Caso contrário, ele nem põe o pé, mas está cadastrado. Então, existe uma prostituição muito grande. Então, todo mundo é de todo lugar. Eu dou meu nome em todos os lugares. Mas onde eu sou fiel, é só onde me paga. É ou não é verdade? E aí, o que acontece? Eu consigo reconhecer quem é de fato a minha equipe?
Eu consigo reconhecer quais são os interesses das pessoas que trabalham comigo, desses 400 enfermeiros, desses outros quase 300 médicos que estão ali, outros 50 fisioterapeutas, e aí eu tenho um educador físico, eu tenho 2 assistentes sociais, aí eu tenho 2 fonoaudiólogos, e o resto é administrativo. Então, a massa é enfermeiro e médico. Tá bom. Como que eu lido com essas pessoas que são os verdadeiros consumidores de todos os processos dos hospitais? Quem é o maior consumidor? É o médico? Não, ele é o maior prescritor. O maior consumidor é a equipe de enfermagem. É quem fica 24 horas, o médico manda fazer. Onde o médico é um grande consumidor de recurso? Centro cirúrgico. Pronto-socorro, se ele não for bem regulado. Mas o problema é, o médico ele não consome direto, mas manda consumir. E aí eu tenho que ter uma equipe de enfermagem que entenda onde que ela está. Ela precisa entender qual que é a realidade dela dentro deste processo. E aí vem o reconhecimento da equipe. Quantos são? Qual a idade? Qual que é a relevância de cada um dentro do meu processo? Qual é o papel que cada um tem na entrega do resultado que está sendo cobrado de mim como chefe? Eu vou entregar qual resultado? Mas o meu resultado não é individual, é daquilo que todo mundo está fazendo. Então, se as pessoas estão fazendo, eu preciso saber quais são os níveis estratégicos das pessoas dentro da equipe. Não é só a estratégia da instituição, não é só as ações táticas da instituição. Eu preciso enxergar dentro da minha equipe quem são as pessoas que agem de forma estratégica, quem são os meus táticos e quem é, de fato, a minha operação. E aí eu pergunto para vocês, André, quantas pessoas você lidera hoje? Você consegue caracterizar hoje e dizer assim, olha, a média de idade é tanto, esses são os interesses, isso aqui é o que eu consigo enxergar, eu consigo balizar e equilibrar as entregas por conta disso, disso, disso? Tem uma estratégia prática que eu trago os meus 5, 6 gerentes para muito perto. Então, e aí eu motivo para que eles façam a mesma coisa com a primeira linha deles. Então, os meus 5, 6 gerentes, eles vão para churrasco comigo, eu jogo tênis com eles, eu tenho reunião marcada toda semana. Então, eu não consigo saber dos 800, porque a gente tem lá 400 médicos e uns 400 e poucos enfermeiros. Por isso que eu te disse, o nosso hospital ele tem 150 leitos, por isso que eu chutei esses 400. Eu não consigo cuidar de todos, mas aí eu cuido da minha primeira linha e motivo para que eles tenham também a primeira e a segunda linha muito próximos deles. Tá bem perto. É que além de tudo, como eu sou cardiologista, eu tenho 30% do meu tempo ainda na assistência. Eu prefiro isso. Eu não larguei a assistência, então eu acabo sabendo. Esses dias uma médica da UTI falou, nossa, eu nem sabia que você era o diretor. Eu falei, não tem problema, você não precisa saber. Aqui eu sou o ecocardiografista. E aí? Alguém tem grandes equipes aqui? Conhece a equipe de forma profunda? Conhece de fato para dizer assim, olha, eu sei qual geração eu estou lidando. Porque existe uma diferença muito grande para você lidar com perfil geracional hoje, se você quer obter resultado de qualquer coisa. Hoje, quem são as pessoas que estão acima de 60 anos com vocês? Provavelmente muito poucas. Então, a pessoa mais firme, dura, que é a geração baby boomer, que essa é foco no trabalho, prioridade total. Por quê? Porque é a geração que cuida dos pais, que cuidou dos filhos de uma forma muito exageradamente livre, e que está cuidando dos netos, porque esses filhos estão com problema para poder criar os filhos de hoje.
Esse a gente quase não tem mais no mercado de saúde. Isso não compõe nem 4% de hoje que está trabalhando. Ah, não, mas tem um monte de médico que está trabalhando sim. Sim, mas eles não estão nas unidades hospitalares, via de regra. São poucos. E se a gente falar de clínicas, não, eles estão nos consultórios. Então, eu estou falando de uma outra geração. Uma geração X que tem aqui até de 40 anos para frente até chegar aos 60. Quem é essa geração? Que é a maioria de nós que está aqui nessa sala. Quem somos nós hoje dentro deste trabalho? O que nós esperamos e o que nós queremos e como que nós devemos ser consultados e devemos ser partilhados para que a gente possa se envolver em algum processo. Essa conversa precisa ser diferente. Não dá para ser uma conversa, vai lá e faz, porque o trabalho é a coisa mais importante do mundo. Não é. Nossa geração está preocupada, não. Olha, o negócio é o seguinte, eu tenho que ter qualidade de vida também. Eu não preciso me dedicar tanto ao trabalho como meu pai me dedicou, que não me dava atenção. Eu tenho que ter tempo para os meus filhos, eu tenho que ter tempo para isso, eu tenho que ter tempo para aquilo. Não, isso a gente faz semana que vem. É ou não é verdade? Eu que lido muito com médico nessa faixa etária, você tem que sentar e fazer um acordo olho no olho. Não adianta você só mandar mensagem. Você tem que conversar pessoalmente com a criatura. Se você não conversar tete a tete, olho no olho, a chance dele aderir a qualquer coisa é muito baixa. Não vai aderir. Por quê? Porque ele não se sentiu valorizado. Ele não se sentiu respeitado naquilo que ele é e ele pode contribuir, porque ele é o cara experiente da sua equipe. Ele é o cara que já vivenciou isso tudo. O cara na casa dos 50, ele quer ter atenção e ser valorizado por isso. Não adianta você mandar mensagem de texto. Mas, se você tiver na sua equipe essa turma entre 30 e 40, mande só mensagem de texto e dê bastante espaço para ela. Por quê? Porque essa geração, é a geração Y, e aí eu vou falar um pouco de mim também, né? É uma geração que tem outros propósitos. Tem desafios na vida pessoal que é diferente. Eu vou contar 2 histórias para vocês. Um colega, ele tem 37 anos, falou assim, olha, eu não aguento mais, eu estou muito cansado, estou trabalhando demais. Falei, mas rapaz, explica para mim, você trabalha de segunda a sexta e você tem, até onde eu lembro, você tem 3 tardes livres, você só trabalha um final de semana por mês, então não aguento mais. É muito trabalho, é muito estressante. Não é a carga de trabalho, mas é o paciente que me cansa. Mas aí ficou difícil, né? Mas é o perfil, né? Porque você é clínico. Mais do que clínico, você é geriatra. Aí que você tem que entender que vai cansar, mas só cansa porque você se permite cansar. Você deixa entrar porque você tem uma confusão aqui nos seus objetivos pessoais e profissionais. Tenta mudar as suas rotinas. Não, mas eu já faço academia, eu já tenho alimentação saudável, já isso, já aquilo, já durmo. Sim, mas além disso, quanto de balada você ainda vai, criatura? Então, o cansaço tá porque os objetivos pessoais são muito maiores do que a responsabilidade profissional que o indivíduo tem. E aí você precisa sentar e conversar. Mas essa conversa, para chegar ao pessoal, tem muita mensagem de texto trocada. Porque não é uma pessoa que está disposta a ouvir o contraditório. O contraditório é doloroso. Por isso que, para engajar esse perfil, você precisa fazer com que haja propósito.
Se não houver propósito dentro da vida pessoal do indivíduo, você não vai ter uma boa aderência àquilo que você espera na gestão que você estabeleceu. E, por fim, essa geração, que é a geração Z, que é a geração conectada, é conexão de celular, conexão fácil. Não é mais conexão de computador em si. Porque se o computador der qualquer problema, ele não sabe resolver. Ele não se dá bem com os softwares que você coloca na mão dele. O software tem que ser altamente interativo. Ele tem que ser muito fácil de lidar. Se você precisar que ele faça 5 caminhos para chegar lá, aquilo que a gente se habituou nos computadores como era, isso já é um problema para essas pessoas. Dá trabalho demais. E aí você tem que fazer um caminho para que ele entenda qual que é a forma de diálogo com essa população audiovisual. Não é à toa que TikTok está como está. Não é à toa que o YouTube está como está. Se você não usar vídeo interativo, você não chega nesse indivíduo. E outra coisa, não ultrapasse a casa de 4 minutos. 3 minutos e 30 segundos. Aí, se ele se sentir interessado e você der um prêmio, ele vai mais longe. É uma realidade. E eu estou falando porque eu lido com médico. E eu faço questão absoluta de entrevistar 1 a 1. E pergunto, qual que é o seu objetivo? O que você quer? Quanto você quer ganhar? Qual que é o seu interesse? Hoje, ninguém quer mais comprar casa. Ah, não precisa, é melhor viver de aluguel. O que acontece? Olha, quando eu estou precisando de dinheiro, eu dou mais plantão. Não adianta você me chamar para dar plantão se eu não precisar de dinheiro. Então, todo mundo que faz gestão com médico sabe que essa é uma realidade. Então, você tem que fazer acordos prévios. Você precisa fazer com que ele se comprometa com você em alguns pontos que para ele faz sentido. E a equipe de enfermagem, ainda mais. E se eu quero otimizar recurso, os enfermeiros têm uma formação hierárquica muito maior do que a médica. E se você der a possibilidade dele entender a lógica do começo ao fim, você vai ter os maiores aliados com você. Ninguém se alia melhor a entregar melhor resultado do que a enfermagem quando compreende. Enfermeiro que não compreende não adianta. E precisa entender. Porque é a mesma geração. A gente está falando do mesmo perfil de pessoas. E a profissão não muda isso. Então, a gente precisa entender com quem que a gente está conversando, para que a gente entenda o que é alto valor e o que é baixo valor. Porque o alto valor para o resultado do gestor, via de regra, não vai ser alto valor para aquele indivíduo, que faz parte de uma equipe, que faz parte de um processo, ou de muitos processos, e você, como chefe de equipe, precisa entregar para o seu gestor lá. Então, você precisa entender a cadeia e precisa achar o meio termo entre os pontos de alta e os pontos de baixa, de cada grupo que você está lidando. Eu ultrapassei meu tempo, mas já estou finalizando. Então, aqui, engajar pessoas é você ter transparência, dar feedback, ser muito claro. Entenda, cada um vai querer de você um jeito e você que tem que se adaptar. Não deixe de se adaptar aos modelos que existem. Você não deixa de ser você por se adaptar àquela realidade. Você precisa reconhecer quem são as cabeças dentro das equipes que você lidera. Quem que é aquela pessoa estratégica que você tem que sentar e trazer ela para perto? Quem é aquela pessoa tática que faz com que
aquele protocolo seja bem disseminado, porque abraçou a causa. Quem que é o operacional que ele é o modelo para fazer correto, então é o modelo dele que eu preciso reproduzir nos outros. Então, ser estratégico, tático e operacional, nós gestores precisamos reconhecer o tempo todo, em cada uma das etapas que nós estamos disponíveis para trabalhar. Então, estruturas complexas. Aqui a gente tem o superintendente do HC, Ave Maria. É gigante isso aqui. Ele está falando de quantos funcionários? 5 mil? 23 mil. Então, como que eu reproduzo em cada uma das equipes, das macroequipes, até chegar à equipe que está atuando agora na UTI pediátrica do bloco tal, no 7º andar. Porque todo mundo que está lá, eu tenho escala. Eu sei quem são as pessoas da escala. Então, no final, eu não tenho os 23 mil. No final, eu tenho 20, 30. Eu consigo gerenciar 20 e 30 se aquele coordenador da UTI receber essa informação aqui de mim. Então, a minha obrigação é isso que o André falou. Eu preciso trazer o meu gestor mais perto aqui e fazer com que ele traga mais perto dele quem está mais perto e que traga mais perto quem está mais perto e assim a informação chegue. Em determinado momento, eu tenho que verificar se essa informação chegou até a UTI pediátrica lá do bloco tal, andar tal, e na hora que eu chego, olha, você tem comigo o mesmo tipo de entendimento, porque essa é a raiz da instituição. Essa é a minha missão, esse é o meu valor. Isso aqui, de fato, é aquilo que eu espero que você tenha. Então, feedback, reconhecer, recompensar, educar e envolver participando sempre. As pessoas precisam se colocar nesses momentos de participação. Elas precisam poder decidir juntas. Decisões juntas fazem toda a diferença para a geração que nós temos. Nós não temos a geração de que recebeu a ordem e executou a ordem. Nós não temos mais executores de ordem. Nós temos pessoas críticas, nós temos pessoas que o tempo todo questionam, nós temos pessoas que dizem, eu não vou fazer isso porque eu estou dando dinheiro para não sei quem, inventa as coisas, cria um balaio de gato gigante. E aí desconstrói a instituição que a gente gostaria que ela acreditasse. Mas por quê? Porque ela não tem a informação. Ela não sabe qual é o propósito. E o propósito ficou distorcido. Então, eu tenho que ter propósito. Eu preciso reconhecer, eu preciso mostrar, olha, eu sou uma instituição lucrativa, eu distribuo dinheiro para sócio, distribuo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu faço isso, 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 e você faz parte disso. Então, você está auxiliando esses e esses projetos. Ah, eu sou uma instituição filantrópica. Olha, todo o nosso resultado é reinvestido aqui, 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 aqui. Isso aqui tem um fator para você, porque a gente consegue fazer isso, isso, isso e aquilo. Nossa geração precisa disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender porque cada uma das coisas são feitas como são feitas, obtém resultados como obtém resultados e para onde esses resultados vão. E é a nossa maturidade que vai dizer que se eu quero ou não participar disso. E aí sim a gente vai ser justo na manutenção ou na mudança das equipes que estão nas nossas mãos. Então, acho que era isso que eu gostaria de conversar com vocês, né? Ultrapassei um pouquinho o tempo, mas eu acho que aqui eu posso depois mandar essa apresentação para vocês e agradeço muito. Obrigada.